Fala, tripulante Sailingcast, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast feito para você que gosta do vento, do mar, da água salgada. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é trazer cada vez mais informação, conhecimento, educação, porque podcast é isso. Muito bem, pessoal. Com o apoio Santec, o protetor solar da família brasileira, e de você, obviamente, que está velejando, está no mar, está no barco, proteja a sua pele com Santec, o protetor solar da família brasileira. Muito Bons Ventos, que é a plataforma que te dá a condição do vento em tempo real, muitobonsventos.com.br. Então, se você vai para o mar, vai passear, vai velejar, vai pescar, veja lá, muitobonsventos.com.br e saiba como é que está a condição do vento em tempo real na costa do Brasil, para que você faça uma navegação com segurança. E o iTech, soluções de TI para a sua empresa, que nos ajuda a fazer com que esse estúdio móvel esteja aqui hoje no Pier 26 do Guarujá, na Flip Show. Muito bem, e eu tenho aqui a honra de receber nesse estúdio móvel aqui ele que também gosta do vento, do mar, é um velejador, é um empresário do segmento, ele que vai contar um pouquinho para a gente da sua história. É lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Né? Lissandro Cantídio, muito obrigado por aceitar o convite. Valeu, aqui para conversar com a gente no Sailingcast. É um prazer receber, ouvir um pouco da tua história, dos nossos amigos gaúchos, que adoram o mar, né, cara? Adoram ali a vela, o Guaíba, né? Guaíba, cara. Na verdade, a gente está situado, eu moro em Porto Alegre, né? E antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer, imagina. É uma honra participar. Eu escuto vocês já, né? E descobri em novembro o Sailingcast, não faz tanto tempo. Ainda foi no advento do Paraty Sail Festival, que eu ouvi falar do Sailingcast e comecei a ouvir. Mas, então, eu moro em Porto Alegre, a gente navega bastante no Guaíba, nas suas águas rasas, né? O Guaíba tem essas particularidades. E também a Lagoa dos Patos, que lá a gente chama de mar de dentro, né? Porque a gente tem, por exemplo, a porção norte da lagoa, tu não enxerga as margens, né? Para te ter uma ideia. De Porto Alegre a Rio Grande são 24 horas navegando, né? Num barco rápido, né? Então, tem bastante extensão de água doce, né? Né? Tem bastante extensão de água doce. É uma cultura forte náutica, né? Aí na região, né? Sem dúvida. Lissandro? A gente tem clubes náuticos lá muito desenvolvidos, né? Em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o Yacht Clube Guaíba, Veleiros do Sul, Sava e Clube dos Jangadeiros. Eu falei, inclusive, em ordem do norte da cidade para o sul da cidade. Exatamente, não para priorizar nenhum. A gente é amigo de todos os clubes, né? E é importante essa integração entre os clubes, e a cultura náutica dos clubes é muito forte. É um pouco diferente do que se tem, a gente percebe, porque minha esposa e eu viemos muito aqui para o Sudeste, principalmente para Paraty, e é uma diferença clara na convivência dos clubes e das marinas, né? Porque o clube, no fim, o sócio ele é proprietário também do clube, né? Então há uma integração assim, bem forte no Sul, nesse quesito, assim, né? A comunidade náutica é muito integrada. Integrada, né? É verdade. Já passaram alguns gaúchos, navegadores aqui pelo Sailingcast, ali da região, que falam, inclusive, exatamente isso que você falou. E é curioso. Então, assim, Guilherme Sucena, Átila Bom, né? Fera. E quando eu pergunto quantos clubes tem, eles falam desse jeito. Tem esse. E do norte para o sul eu contei todos. Eu falei, aí, ó, igualzinho. Eu só falei Porto Alegre, cara. Nem falei Lagoa dos Patos. É incrível. E é muito legal, porque o gaúcho, ele leva a navegação de uma maneira como um estilo de vida, eu percebo. Sim, né? sim. E também porque é exigente, né? A gente tem lá condições exigentes de navegação, né? Não só pelo regime de vento, que é sempre um pouco mais forte, né, que o Sudeste, e também pelas particularidades de banco, de partes rasas, enfim, a gente tem que estar bem atento nisso. Então eu acho que forja, de certa medida, o velejador gaúcho nesse sentido. E o navegador, vamos dizer assim, né? É verdade essa história que eu estava ouvindo aqui, que a Angel está me falando, que o gaúcho fala que Paraty é o cemitério do vento? Olha, eu não vou botar essa na minha conta não, hein?
Porque eu preciso fazer justiça. Toda vez que eu vinha a Paraty, eu velejei. Eu falei isso para ele também. Eu velejei. Inclusive, em novembro, lá eu fui o que organizei a regata do Sail Festival. Que eu legal. era CR do Sail Festival. Olha aí. E deu vento, cara. Deu vento. Deu vento. Então, né? Vamos botar, acho que eu vou botar a culpa no Adriano, essa daí. Ah, é? Ô, Adriano, vem aqui se justificar, hein, cara. Vamos dar essa daí pra ele, cara. Eu não lembro de eu ter dito isso pra ele. Né, tá certo. Vamos ver quem foi que falou. Não, mas Paraty é um lugar maravilhoso também, tem um vento mais brando. Sem dúvida nenhuma é diferente, claro, né? Velejar ali na costa sul brasileira, tá quase ali, né? Na Argentina também, Uruguai, que são países... A gente percebe que Paraty, assim, quando dá 15, 20 nós, a turma já acha um pouco forte, né? E de fato, que se a gente não velejar com 15, 20, a gente já não veleja às vezes, né? Porque normalmente é isso. Às vezes a gente percebe, assim, cara, tá mais roncando Guaíba, assim, né? De sul, por exemplo, com bastante canelinho no Guaíba e tá saindo a flotilha de Optimist, assim. Pá! 30. A molecadinha toda se 8, 9 anos, cara. Então não dá pro marmanjo olhar assim, não vou que... Né? Então... Cria uma cultura, né? Um DNA já, né? Do gaúcho. Uma casca, eu digo, né? Cria uma casca, né? Porque, e, claro... E isso eu acho muito legal nos clubes, que principalmente o veleiro, nesse quesito, veleiros e jangadeiros, eles desenvolvem muito a vela jovem, né? Claro que eu percebo assim, o iate ele já tem uma vocação mais de cruzeiro, de vela de cruzeiro, né? Eu sou sócio, inclusive, do Yacht Clube Guaíba, porém a minha loja, a Ligarte, ela é situada no Clube dos Jangadeiros, né? E no meio do caminho tem o Veleiros e o Sava, né? Entre esses dois pontos, né? A gente tá, entendi. É assim, né? E então, esses dois clubes, principalmente, o Jangadeiros e o Veleiros, eles desenvolvem muito a vela jovem, né? Então criam muitos todos os anos é uma safra de velejadores novos. Porque a molecadinha entra com 7, 8 anos. 7 anos já entra na jangadinha lá. Eles têm um projeto já, cara, que já começa em Optimist, super pequenos. 8 anos já está navegando sozinho nos APs, né? Então, isso eu acredito a essa fonte assim, de velejador. E é o que vai renovar a vela. Porque, de fato, se depender só dos veteranos... não. Agora começa a nova geração, né? Tem muita gente se destacando nas regatas que saem ali da região. Agora eu não me recordo o nome, mas eu acho que tem a filha do André Gic, que né? Ela que Antônia. Também... Isso, Antônia, né? Que eu acho que se destacou. Acho que ela veleja, não sei se é Snipe... Não, se eu não estou enganado, é no 29. 29, isso. É no treinado. Isso. Aí tem lá também o Fred Holt, que também lá no... O Fred hoje é o Comodoro do Veleiros do Sul. Do Veleiros do Sul, né? Bom, a sobrinha dele, a Ana Roth, foi campeã brasileira ano passado. Isso. Né? Tem super destaque no Ilka, no Ilka 6, se eu não me engano. E é uma excelente velejadora, assim, veleja muito mesmo. É muito bacana. Eu gosto muito de conversar com a turma de lá, porque realmente eles levam a vela como um estilo de vida. E aí... como é que foi que a vela começou? Bom, você começou desse mesmo jeito, então. De garoto foi entrando na cultura. Não, é isso que é bem curioso. Porque, na verdade, eu comecei a velejar já bem velho, já, né? Bem veterano, né? Eu comecei a velejar em 2012. Mas era um sonho que eu nutria há muito tempo. Eu moro na zona sul da cidade, que é próximo aos clubes. E eu passava sempre de carro na frente, assim, na frente do Yacht Clube Guaíba. E, cara, um dia eu vou fazer e nunca fazia. Aí um dia eu tive um dia daqueles no trabalho, assim, daqueles mesmo, assim, que voltei, assim, vamos dizer, desazado, como a gente fala. Como é que é? Desazado? Desazado. Esse é um termo lá do Sul. Eu adoro os termos do Sul lá. É nosso, cara. Tem um que eu gosto que o cara fala assim, tá mais frouxo que peido em bombacha. Me caiu os buteados do bolso. Tem um dicionário que fala desses termos aí. O Fred, eu fico brincando com ele, às vezes ele fica me contando umas. E aí eu cheguei e entrei no Yacht Clube Guaíba, numa terça-feira, assim. Aí perguntei sobre a aula de vela. Já no sábado eu comecei a velejar. Só que no sábado, isso era julho, tá? Eu lembro invernão. Um dia bom para começar. No invernão. É isso. Lá no iate tem um professor que se chama Anderson Paixão, que é uma figura já há muito tempo na vela. Ele, inclusive, era
Ele que mantinha o polo da vela adaptada lá no sul, inclusive o sujeito é referência nesse quesito. E aí eu fiz meu curso de vela com ele, cara. Só que 2012 para cá eu brinco, meio carro de prefeitura, assim, um ano é pouco, mas a milhagem foi alta. Foi alta, porque eu participei, procurei participar de todas as regatas possíveis. Olha que legal. Todas possíveis. Aí eu corria regatas num barco, um velho campeão ali, que era o Five Star. Né? O barco que ganhou a Santos Rio em 83, né? É um barco que foi construído e projetado pelo Cabim e pelo Tuzé, né? Então, esse barco foi construído para correr uma Halfton Cup na Nova Zelândia. Foi vice-campeão mundial, inclusive, nessa época. Cara, o barco correu Buenos Aires, Rio. Cara, tinha uma puta história. E eu corri várias regatas, né? A gente chegou a ganhar uma Seival com ele, né? Dentro, ele já estava, quando eu comecei a correr nele, ele já não estava nos áureos tempos, mas ainda assim a gente ganhou na categoria cruzeiro com ele, né? No 30 pés. E, sei lá, eu acho que eu perdi as contas, mais de uma centena de regatas eu participei com o Five Star. E aí comecei a participar de outras regatas, comprei um Hobby 14. Oh, delícia! E aí convenci a minha esposa a começar a me acompanhar, né? Ainda no começo super inseguro também, porque o Hobby andava pra caramba. Claro, é outra dinâmica. E aí foi, e aí em seguida já comprei um Oceano, aí depois troquei de Oceano para outro, e aí depois ficamos 3 anos com 34 pés em Porto Alegre, que acabei vendendo e trazendo aqui para Paraty, né? E isso, nesse processo, cara, a gente foi velejando bastante, muito. Eu fui para o Uruguai também, até La Paloma. Ah, que legal! Levei um Miller, que é um barco nosso lá, fabricado em Santa Cruz. É um barco de 32 pés com quilha retrátil, quilha e lemes retráteis. Então, ele, com tudo para cima, ele cala 60 centímetros, se eu não me engano. Dá para chegar na praia. Na praia. Não precisa nem de bote de apoio. E com tudo para baixo, 1,80. Né? Então, é um barco que a gente... Quantos pés? 32. 32. É um projeto super interessante, cara. Ele tem, assim, eu tenho 1,80, então os barcos normalmente de 30, 32 são um pouco apertados para mim. E esse barco, cara, eu tomo banho de pé no banheiro, para te ter ideia. Top. Né? As camas grandes e tal. É um excelente projeto, mas ele é muito regional nosso lá. Né? Lá, se eu não me engano, são 20 ou 25 cascos, né? Que já foram produzidos desse Miller 315. E é um barco que no começo a turma tinha um pouco de receio. Pá, vocês vão pro mar com esse barco? Esses dias aqui o Jack estava falando na palestra aí hoje, né? Sobre aquele o navegador do pier. Lá no sul a gente fala de varanda, do restaurante. Que fica lá. Fica lá na varanda do restaurante corneteando quem tá saindo, né, cara? Então, nos falaram no começo, vocês são loucos, peguei pro mar e tal com esse barco, cara, mas pela questão também desse preconceito que se tinha de ir com barco com quilha retrátil pro mar, né? E isso ainda é controverso, né? Isso é um assunto ainda que rende... Não, muitas horas de conversa, com certeza. Tem gente que é a favor, outros contra, e vai sempre ter argumento de cada lado. Eu tinha, porque eu só corria em barcos quilhudos, né? Como fala lá, então eu mesmo tinha uma coisa assim também, reconheço, né? Até fazer essa travessia até o Uruguai com barco, né, cara? A gente pegou na descida, a gente fez de Rio Grande a La Paloma em 36 horas. Pô. E de La Paloma no retorno 30 horas, com média de 7,7. E a gente subiu com uma frente que dava 34 na rajada, né? Opa! Cara? Então, o mar cresceu e tudo. E o barco se comportou super bem, né? Até a gente tem 4 episódios no YouTube que o dono desse barco era um músico nosso lá, gaúcho, Duca Lendecker. Tá? Meu amigo, né? E ele nos convidou para fazer essa travessia. O cara da Cidadão Quem, uma banda dos anos 90. E a gente fez essa travessia com ele. E ele fez esses 4 episódios que tem lá no YouTube. Lá. Porto Alegre, La Paloma, do Calendex. Se alguém quiser assistir. É uma referência porque ele bota todo o planejamento de como ir, que documentos precisa. Olha que legal. Documentos que precisam na Marinha para dar saída, documentos que precisa para dar entrada lá na Armada Nacional, a imigração, né? Porque tu faz imigração, né, cara? Então, e tu chegar mesmo que pra gente é do lado, o Uruguai tá do ladinho, né? A minha família mesmo é da região da fronteira, mas é muito legal tu cruzar a fronteira. Tu fazer esses procedimentos de key flag, chamar, dar entrada, imigrar. Porque é o protocolo que tem que acontecer, né? Não tem como ser... Cara, e tu chegar num porto também, porque lá é tudo porto, né? Isso também são situações que a gente não tinha experiência. E, por exemplo, no sul a gente não tem muita poita, né, cara? Praticamente não existem poitas, né? É trapiche na proa ou
como fala aqui, eu acho que é trapiche mesmo, né? Que coloca na... onde caminha ali deck ou trapiche. É o deck, E na polpa são estacas. É verdade. Tá? A gente usa estacas. E aí quando a gente foi para o Uruguai, cara, a gente chegou lá, era uma vaga gigantesca para início, e na polpa eram poitas, 2. E a gente não tinha, por exemplo, cabos que chegasse, que dessem para fazer um vai e vem naquela distância. A gente estava num 32 e era vaga para um navio. Caramba! Então, não chegava nas estacas. Não, na poita, no caso, lá na poita. Porque a gente foi, mas não planejou tudo, menos a docagem. Como é que também ia imaginar que ia ser uma coisa tão diferente, né? Então, e foi uma puta experiência pra gente, assim, adorei fazer essa aí. E a gente explora pouco lá no sul, a gente devia até explorar mais a saída pro Uruguai, né? Tem muita gente que faz a via Mirim, né? Que tu desce o Guaíba, desce a Lagoa dos Patos inteira e entra pro Uruguai por dentro, né? Em águas abrigadas rasas também, e tu vai até o Uruguai. Olha só, por dentro, que né? legal. De Alagoas, né? Tem uma turma que se junta sempre agora, na época da Páscoa, faz uma flotilha e vão. E tem calado bom para descer por lá? Então, precisa dos barcos com quilha retrátil. Precisa dos barcos com quilha retrátil. Esses barcos aí que ou tem até 1 metro de calado ou quilha retrátil, né? Senão, até claro, em 24 a gente teve o advento da enchente em Porto Alegre, né? No sul, em todo, né? Então, soube que teve barcos que foram, que não precisam, até barcos maiores conseguiram ir, com quilhas maiores. Com tudo aquilo de água, né? Com tudo aquilo de água que foi, né? Então, realmente, o sul tem essas particularidades, né, cara? E eu acho que o sul também informa pelo tipo da gente, o tipo das pessoas, assim, né? Como se com seus defeitos também, né? Porque a gente tem uma granalização monstra, né? Uma polarização muito forte também por conta disso, né? Eu mesmo estou de vermelho hoje porque hoje tem Grenal. Eu já ia perguntar isso. Eu estou de vermelho porque hoje tem Grenal. Meu time tomou 3 no final de semana passado, mas a gente lidera 80 anos o Grenal. Então eles têm que ganhar muito ainda para nos passar. É sempre uma rivalidade, sempre, né, cara? Não, vocês são muito unidos, mas quando fala de futebol é impressionante, cara. Vocês falam, não, sabe o hino. Aliás, falar em hino, quando eu encontro com o Fred, ele canta o hino. Sim, mas do Rio Grande do Sul. Todo mundo canta. Cara, ele canta, ele se emociona, fala, Fredão, hora do hino. Bah, ele canta, cara. Eu acho muito isso legal. Muito legal. Se tu vai no estádio de futebol, cara, todos cantam no Rio Grande. Assim, qualquer... eu não sei exatamente por quê, porque eu não me lembro se alguém me ensinou ou não. Não me lembro, não tem esse... eu lembro que eu tive dificuldade de aprender o hino nacional. Isso é verdade. Eu lembro... Agora fazendo um parênteses bem... Eu tinha 12 anos e lá a gente tem um jornal que se chama Zero Hora. E eles foram fazer uma reportagem na minha escola lá. Eu tinha 12 anos. E eu saí no jornal, assim. Aí eu lembro que o repórter me perguntou se eu sabia o hino nacional. E eu disse que não sabia. E aí a manchete é: estudantes do ensino fundamental não sabem hino nacional. Porra, você que sacanagem. A criança é sincera, verdadeira e a mídia vem na gente. Pá! Não, mas tudo bem. Tinha que falar, diferente. O garoto foi sincero e falou a verdade, né, cara? Pô. Mas ia ficar ruim pra gente, pra mim, pelo menos na época, se eu não soubesse o do Rio Grande. Você tinha que falar, mas do Rio Grande eu sei. A gente sabe, né? Todo mundo sabe, cara. Isso é... E tem episódios que a gente vê na TV a galera toda cantando, dos dois times, né? E depois começa o jogo, cada um pro seu lado e ninguém quer saber de nada, né? Mas isso é interessante, a cultura gaúcha eu admiro bastante e tenho muitos amigos gaúchos e eu respeito demais essa cultura, eu admiro, porque eu nascido em São Paulo, capital, e cresci em São Paulo, a gente não tem isso, porque São Paulo perdeu a própria essência, né? Eu acho que a gente recebeu muita gente de diversos estados e que, na verdade, a essência de São Paulo é justamente essa diversidade. E quando você vê uma regionalização, é admirável, eu acho. Eu acho que é muito bacana. Eu ainda brinco, né? Porque eu tenho muitos amigos cariocas aqui também, e paulistas. A gente tem um grupo de WhatsApp assim, que junta velejadores da costa toda, assim, né? E eu tenho outros amigos gaúchos que são muito bairristas mesmo. Eu gosto até de brincar em certa medida, mas eu não me considero tanto bairrista. Eu gosto de brincar um pouco, né?
Mas vamos dizer assim que eu tenho um pouco de noção da realidade. e eu tenho uns amigos, cara. Aí fica um amigo meu carioca sacaneando o outro comparando o Paraty com o Guaíba, por exemplo. E eles dizem, mas aqui não estraga o barco, aqui é água doce. Claro, vai sempre ficar. Aí sempre eu sou o pêndulo, né? Daí me chamam, tu vai me dizer que eu não, Paraty é paraíso, cara. Paraty é paraíso, pelo amor de Deus, cara. Não tem como negar isso, cara. Não dá, isso aí não tem jeito. Não tem como, cara, né? Eu tenho ido 2 a 3 vezes por ano em Paraty e queria ir 2 a 3 vezes por mês, né? Se pudesse. Paraty é incrível. E qual foi a sua maior aventura na vela? O que você já aprontou? Assim, que você fala assim, pô, não faria isso de novo. Tem um fato, eu participei de uma Santos Rio, tá? A bordo desse velho Five Star, um barco fabricado em 79, de balsa e resina epox. Uau! Tá? E a gente trouxe ele lá de Porto Alegre para correr a Santos Rio, veio para cá pro Guarujá, Yacht Clube de Santos. Foi 21, se eu não me engano, tá? 2021. E o Five, ele foi convidado porque como ele foi campeão em 83, ia ter o desfile dos campeões, tá? Então rolou isso aí, tinha vários campeões lá, né? E rolou um desfile e a gente correu essa regata. E foi aquela que dos 72 só cruzou 20 e poucos, sabe? Eu lembro. Então, eu tava nessa aí, cara, com o velho Five Star. Eu, o comandante dele, Luiz Fernando Silveira, o antigo vice-comandante esportivo lá do Yacht Clube Guaíba, uma péssima figura, mas o nosso imediato da embarcação lá, que era o Volney Lima, comandante do veleiro Aleluia. E esses dois vecchios que eu chamo, né, juntos, cara. Ninguém aguenta. Cara, eles são incríveis, cara. Eles ficam se sacaneando e tudo, e é divertidíssimo. O Jack e o Adriano conhecem eles, sabe esse tipo. São os melhores assadores que pode se ter. Né? Aí é mas bom, hein? brigam. Cara, a gente saiu de Porto Alegre, eu acompanhei eles até Porto Belo, né? E aí de Porto Belo pra cima, como tinha abrigos, vieram só os dois, brigando. Chegaram até o Guarujá. E aí no Guarujá a gente fez uma tripulação e participou da regata. Cara, eram 25, 30 nós de vento contra, né? Nordeste. Uau. E a gente saindo de Santos pro Rio. Né? Eu lembro esse ano aí, foi... A gente decidiu ir por fora da Ilhabela, né? Cara, eu lembro que no nosso primeiro bordo, assim, foi mais longo, né? Porque eu tinha estudado a carta, tinha uma corrente, assim, nós vamos tentar fugir daquela corrente e tal. Cara, as ondas eram tão grandes que o barco, ele andava, chegava no topo da onda, um nó, e despencava. E é aquela pancadaria. A gente fez um bordo longo e aí depois fizemos mais 36 bordos para vencer a Ilhabela. No contravento. É curtinhos, né? Porque tava demais, assim, exigiu muito da embarcação e também dos tripulantes. A gente perdeu já 2 tripulantes na arrancada, que marearam, ficaram fora de combate num nível... E aí? Ficaram lá? Ficaram deitados lá. Pagados lá. A minha esposa também, a Vivi, ela é casca grossíssima. E também... E eu também... Te dá um receio, né, cara? Lógico. Vai vendo aquela situação, né, cara? A gente não quer passar por isso. E aí eu consegui convencer ela, não, fica aí deitadinho dentro aí, fica aí. E aí ficou fora eu, o velho Fernando e o velho Lima, os 3 em cima. E o barco parecia um submarino. As ondas passavam por cima, assim. E a gente perdeu o leme melhor dizendo, com a Ilha da Anchieta pelo travesso. A gente largou na sexta, se eu não me engano, a gente quebrou na segunda. Tu imagina, a gente estava desde sexta. Caramba! A gente perdeu o leme ali, cara. E aí a gente estava super bem, cara. E foi uma coisa assim que a gente recebeu o sinal de internet, a turma, vocês ainda estão, vocês estão liderando, vocês estão... Porque tinha a Labelle Classe, que era só para os barcos antigos, estava concorrendo. O Five Star e o Veleiro Aventura. Era um barco fabricado em 53, está lá em Porto Alegre também. E, cara, a gente, nesse momento, assim, que a gente já tava animando, né? Porque eu tirei o riso do grande, vou trocar G3 para G1. Vai começar. Agora só falta mais 24 horas, a gente pensou, né? E aí nessa a gente perdeu o leme, cara. E aí, sabe aquelas coisas que tu estuda, mas nunca põe em prática? Eu consegui botar o barco afastado da Ilha da Anchieta, trimando pano e janô, dando rumo nele, assim. Cara, a gente afastou coisa de 2, 3 milhas para dentro do mar, baixamos os panos e a gente viu como estava ruim, porque o barco ficou sem leme de lado para a onda. Ficou horrível para tentar montar um leme de fortuna. O comandante do barco tinha preparado um suporte já, né? E, cara, mas
no barco na carreta, o suporte tu encaixava facinho. Na hora de pôr. Na hora, meu camarada, foi... Me seguraram pelas pernas para tentar botar, não deu. Aí eu pulei na água, conseguimos colocar, só que a gente também descobriu que o leme era insuficiente. Então, o barco meio que decidiu o rumo que ele tomava, cada descida de onda e surfada, né? E o Yacht Club de Ubatuba, que, puxa vida, gentilmente foi nos rebocar, mas eles não tinham... O mar estava tão grande que eles disseram, cara, a gente tem um bote, mas não dá pro bote aí fora. Vocês têm que dar um jeito de entrar para dentro aqui do saco aqui, né? Esse é o meu jeito meio ascendência italiano que fala com as mãos, né, cara? Mano, isso aqui é normal, esquenta não. e aí, cara, quando a gente chegou assim, eles nos rebocaram para dentro e foi... O pessoal lá do Yacht Club, o Alex Calabria, lá, a turminha é gente boa demais. Sensacional, cara. Foi pro Saco da Ribeira e ficou obrigado. A gente teve que insistir para pagar o combustível do bote. Cara, teve que insistir. A turma lá foi fenômeno, atendimento incrível. Não, isso é incrível. Sim, olha, adoramos lá. E aí o Five ficou lá, depois a gente tirou ele e levou de caminhão para consertar em Porto Alegre, porque também tem isso, o Sul tem essa particularidade, nossos custos lá são bem menores, né, de manutenção, né? Então o barco foi no caminhão para lá e foi para casa. Foi por terra, voltou. Isso para ser. Então, de longe, essa é a minha maior assim, perrengue. E aí no ano seguinte você falou, não vou Santos Rio. Não, daí o que aconteceu? Até nos convidaram, deu aquela coceira. A gente quase que foi de novo, na verdade. Não foi porque não deu tempo de preparar o barco. Mas a verdade eu tinha me prometido, não vou. Acaba esse perrengue e fala, não entro mais nisso, né? Aí no ano seguinte deu aquela coceirinha. Tá, mas daí o comandante, mas se eu arrumar, não topa? Vamos embora. vamos. Mas vamos torcer para ser favorável dessa vez. Né? Mas foi um ano bom depois, não teve porrada daquele jeito, né? Muita gente sofreu ali e desistiu, né? Esse ano foi complicado. Do lado da minha loja tem uma capotaria, que é a capotaria Bomborda do Gabriel Killing, o Bolinha. Ele não sei se ele é trimmer ou tático do Saci. Tá? E eles foram fita azul, acho, no ano, 1 ou 2 anos depois, num vento favorável. Fizeram em 18 horas. Os caras com aquele... O Saci é um Soto 40, eu acho. Cara, que monstro, cara. Que lá veja muito. E eu dizendo pra ele, cara, 18 horas eu não tinha passado a Ilhabela ainda, cara. Pô, devagar os caras andam 20 nós. Cara. Pô, é uma bala. É uma delícia andar naquilo. E conta pra gente um pouco sobre a Ligarte. Como é que foi que surgiu essa ideia e o que vocês fazem hoje? Qual é o trabalho da Ligarte? Então, cara, a Ligarte surgiu muito por conta... No casamento do Adriano, do #Sal, tá? Que foi na Ilhabela, a gente estava lá e a minha esposa ela é mestre em design pela Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Então ela desenvolve produtos, ela é assim, muito talentosa de fato nisso, né? E aí ela e o Adriano estavam conversando sobre criar produtos para o #Sal. E aí a Ligarte nasceu disso, cara, na verdade, né? Então o nosso primeiro cliente de marca mesmo foi o #Sal. E aí a gente começou a fazer produtos pro sal, né? E aí nasceu disso. Então inicialmente a Ligarte era só um e-commerce, né? Funcionava, ela trabalhava em casa, né? E a gente também tem um outro negócio que é na área da indústria, né? Mas a Ligarte começou dessa sementinha do sal. No ano seguinte, cara, surgiu a oportunidade de uma loja física que na verdade seria só um depósito no Clube dos Jangadeiros, né? Porque a minha casa, um ano depois de e-commerce rolando, virou um depósito. Pode crer. Virou um depósito, cara. Coisa é caixa pra tudo que é lado. E as caixas começaram a me incomodar um pouco. Daí, vamos ter que arrumar um depósito. Aí quando eu vi a loja lá, eu disse, mano, por que ter loja? Por que depósito? Vamos fazer uma loja. Pô, estamos dentro do clube e tal. E deu super certo. Claro, a gente teve as enchentes, né? Nesse período, né? A loja foi alagada, tudo. A gente teve esse perrengue aí. O Jack foi pra lá, pra Porto Alegre, pra nos ajudar e tudo. Né? Então, mas a gente superou isso, cara, e a loja ela vem num crescente. Então, a gente fabrica uniformes para tripulação, principalmente esse é o nosso uniforme para tripulação e camisetas para campeonatos, né, para as regatas. Né? Que legal. Então, a gente fornece de uma a infinito, né, cara? A gente já teve pedidos aí de 500, de 1000 camisetas já, né? A gente forneceu para órgãos estatais já também, né? E a gente consegue personalizar, eu quero uma camiseta com o nome do meu barco. Cara, a gente faz. A gente faz, né? Alguns tipos de personalização a gente faz na hora, a gente tem equipamento dentro da loja para fazer na hora, né? Então o cara já sai com a camiseta já do barco dele, né?
Além disso, a gente fornece toda a linha do Hashtag Sal, do Velho Jack, do Clube dos Jangadeiros e do Yacht Clube Guaíba, né? A gente tem também uma parceria com a Federação de Vela do Estado do Rio Grande do Sul, que está embrionária, mas em breve vai ter a linha da FEVERS, né? Também, legal. Né? Que também a FEVERS foi renovada, está com presidência nova, tá ficando digital, modernizando, cara. Ainda bem que assumiu uma turma nova lá e tá indo para frente a federação. Fôlego novo é legal, Fôlego né, cara? novo, cara. Que bacana. Então, tem um pessoal responsável lá que está trabalhando bastante, se doando, porque todo mundo é abnegado no fim. Tanto nos clubes, que a pessoa que tipo o Fred, né? O Ricardo Garcias lá no iate, o Kiki Bergalo lá no Janga, né? E o Bruno no Sava. Essa turma que são os Comodoros aí, cara, eles são todos abnegados, né? Eles fazem um amor. pouco da vida para isso. dedicação à comunidade, né? E lá no dia 5 o boleto tem que pagar igual, né? Igual todo mundo, né? Não, é então, admirável mesmo. admirável. Parabéns para todos aí que fazem esse trabalho incrível. É um puta trabalho, né? Então a Ligarte começou de um foco específico lá com o Adriano no começo, mas hoje vocês fazem encomendas para quem quiser. Isso. Continua tendo e-commerce? Continua, ligarte.com.br. Tá. Né? E no Instagram é loja Ligarte, né? Então, as camisetas da Flip também a gente produz, né? A gente já está alinhando com o Otton para ter uma categoria dentro do site para o cotista poder comprar a camiseta e já botar o nome do barco dele ou o nome dele. Tá. Né? Uma coisa já personalizada. Já personalizada, né? Então a gente está... a gente tem uma... Essa aqui foi vocês que fizeram? Não, essa especificamente não. Que a gente fornece as dry com proteção outro V. Tecido, tá. Isso, aquela de proteção V de navegação mesmo, né? Legal. Proteção. De proteção, né? Então, se alguém quiser montar um uniforme para tripulação pelo site, dá para fazer, ou pode me chamar no WhatsApp, lá no nosso site tem um botãozinho do WhatsApp, clica lá, já vai abrir a conversa e vai nos chamar. E a gente então tem o site ligarte.com.br ou no Instagram também. @loja Ligarte. Qual que é a origem do nome Ligarte? Cara, eu vou te dizer o seguinte, esse nome é um nome que ficou um pouco adormecido. A minha esposa, ela tinha criado já esse nome com outros designers no passado, né? Então, voltando um pouquinho, quando a Ligarte nasceu, na verdade ela não era Ligarte, ela era Biro Design. Aí ela rodou 2 meses e a gente caiu fomos juvenis, vamos dizer assim. Não tínhamos registrado a marca, né? A Ligarte agora está registrada. Tá. Biro Design não tinha registro. E aí, cara, a gente foi acionado por uma loja até aqui de São Paulo, que era ali do Brás, que a gente não podia usar a palavra Biro. E aí, cara, tivemos que trocar o nome. E aí nessa de trocar o nome, tá aí a Ligarte que estava lá guardada, aquele projeto antigo lá, que era um projeto que reunia designers para venda, que era de liga à arte. Eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com arte, eu não sabia o que era. Exatamente, é de ligar à arte, né? É isso. E era um nome que estava adormecido, mas que já tinha uma marca toda estruturada, prontinha, com manual de marca, tudo bonitinho. Estava feita, pronta para isso. E aí nós migramos de Biro Design para Ligarte. Nesse momento, inclusive, a gente pensou até quando a gente fala entrega, sabe jogo de taco? Entrega os tacos. Entrega os tacos. A gente pensou que, cara, vão ter que recomeçar tudo de novo. Só que quando deu o estalo da Ligarte, cara, e ainda bem que fizemos, cara... Conectou. Ficou até melhor do nome que a gente tinha anterior. Que legal. Melhor que o nome que a gente tinha anterior. Né? E aí tem o Insta também, que é Ligarte. Loja Ligarte. Loja Ligarte. Então, olha aí, você que quer fazer camiseta para sua tripulação, muitas vezes tem gente que me pergunta, né? Sabe alguém que faz tal? E sempre a gente conhece um ou outro, mas tá aqui, ó. Quem já faz, que já conhece, por uma mestre em designer. Né? Como é o nome da sua esposa? Viviane Pestano. Viviane, que vai desenhar para você o seu uniforme da sua tripulação, que vai, quem sabe, para Refeno, Santos Rio, Semana de Vela. Isso, né? Ou simplesmente para você que quer ter um enxoval da sua embarcação. Pra gente, cara, é muito satisfatório ver quão longe vai, né? Então a gente já fez camisetas para turma que vai participar da Refeno, por exemplo, várias, né? O próprio Denise, que estava, o Jack, o Adriano e a Angelita, né? O Veleiro Entre Polos, que a turma toda conhece, né? Que legal. Gigante, né? Mais do Rafael, esqueci o nome do barco dele, que é um Thierry também, Stamp. É? Casario Vermelho, puxa vida, esqueci o nome do barco.
Trace Wind. Inclusive o Trace Wind é um barco de alumínio, 51 ou 53, que era aquele barco, quando eu entrei na vela, eu olhava o anúncio, ele estava vendo assim, meu Deus, cara. É aqueles quando tu... Era meio sonho, assim. Esses barcos do Thierry também. Esses dias estavam lá na ilha, lá o Mike Horn, que é o cara mais doido que eu já vi na vida, cara. O cara fez a circunnavegação na vertical. Cara, você já ouviu falar nisso? Não eu também nunca tinha não. ouvido falar. O cara fez a circunnavegação na vertical. Ele chegou na Antártica, desceu do barco, cruzou a Antártica a pé. O barco pegou ele do outro lado, depois de 50 e tantos dias. Aí subiu para o Polo Norte. Aí lá no Polo Norte cruzou mais de 100 dias a pé. Cara. Aí o barco pegou ele do outro lado e completou. Não, cara, quando o cara contou essa história, tá lá. Você vê lá no Sailingcast, lá no Instagram, tem um resuminho lá. E eu dentro do barco, 105 pés. Casca grossíssimo. Casca grossa. Certamente tem ascendência em Bagé. Deve ser. Com certeza. Entrou lá no Guaíba lá e, meu... Pô, que legal, Alessandro, conversar com você, cara. Prazer, um grande prazer. Muito obrigado por ter aceito esse convite aqui para bater esse papo. Foi um prazer, uma honra. Portas do Sailingcast estão abertas sempre que você precisar, sempre que você quiser. Esse espaço é de vocês, como eu falei. Vamos fazer as camisetas do Sailingcast lá com a Ligarte também, claro. Quem sabe aí a gente, né? Vamos precisar começar a fazer camiseta do Sailingcast, pô, pra gente usar também nossa camiseta, equipe. Boné, bolsa, cara. Olha aí, vamos fazer também. Parabéns pela história. Valeu, isso aí, cara. Empresário do setor. Você que está procurando sua camiseta, procura lá, Ligarte. Você vai achar nas redes sociais. Então eu aposto que se jogar Ligarte vai achar, porque não deve ter esse Google, nome. Jogar no Google vai estar lá o primeiro. Isso. É isso aí. Você que assistiu a gente até agora, muito obrigado por acompanhar o canal. Lembra de assinar o canal, porque muita gente assiste e a gente sabe, eu recebo relatórios aqui do YouTube falando, pô, mais de 60% da tua audiência não assinou o canal. Eu sei, porque a gente esquece. Eu também assisto às vezes o YouTube lá e a gente acaba esquecendo. Não custa nada. Assina o canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a aumentar essa comunidade, fortalecer a comunidade náutica e da vela, para cada vez mais a gente trazer aqui para esse mundo. Obrigado aos patrocinadores, aos apoiadores, obrigado à Regata Yachts, a Flip Boat Club, que está promovendo esse evento maravilhoso aqui no Pier 26 do Guarujá. Deve ter outros durante o ano, com certeza vai ter, né? Vai ter, então a gente vai convidar você para participar. E aí eu vou te convidar para a gente fechar esse episódio aqui. Quando vem velejador, eu gosto de fazer desse jeito. Que eu falo que tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. E aí eu vou perguntar para você, Alessandro, tudo isso aqui acontece por quê? O vento nos conecta. Porque o vento nos conecta, galera. Valeu, obrigado e até a próxima. Obrigado, Alessandro. Valeu, cara. Obrigado. Uma honra participar. Uma honra minha. Obrigado. Valeu.